Ligações químicas. Será que já sabemos de tudo? Uma coisa é certa: os átomos interagem entre si. Eles se ligam uns com os outros, formando um grande número de substâncias e compostos. Se isso não fosse verdade, nós só teríamos em todo o universo 118 substâncias. A questão aqui é a forma como eles se ligam. Para explicar como os átomos se ligam, nós, os químicos, elaboramos algumas teorias, alguns modelos de ligação. O modelo mais simples de ligação é imaginarmos que essa ligação ocorre entre os elétrons, que estão no nível mais externo do átomo. Esses elétrons se comportam como pequenas bolinhas. Nós pensamos neles como partículas. Portanto, nesse modelo, a ligação entre dois átomos se dá através dos elétrons. Assim, ensinamos para vocês, os químicos mais jovens, a primeira ideia de uma ligação química. A ligação iônica, quando um metal se liga a um ametal, ocorre que uma dessas bolinhas é transferida de um átomo para o outro. A transferência desse elétron gera íons, e esses íons de cargas opostas se atraem mutuamente. Essa é a ligação iônica. A ligação covalente ocorre entre os ametais. Nesse caso, todos os dois átomos envolvidos na ligação querem ficar com os elétrons. Por isso, eles são compartilhados entre os dois átomos. Agora, na ligação metálica, os elétrons mais externos estão soltos e podem pular de átomo em átomo que constitui o material, explicando assim a condutividade elétrica dos metais. Mas será que esses três modelos de explicação química explicam tudo? Explicam todo o comportamento que a matéria tem na natureza? Bem, com os compostos de coordenação, que começaram a ser estudados a partir de Weber, surge um novo problema. E o próprio Weber sugeriu um modelo de ligação um pouco diferente para entendermos como esses compostos são formados e como eles se comportam. No complexo, nós podemos observar ligações de caráter covalente entre um metal e um íon ou uma molécula neutra. Um modelo um pouco mais sofisticado do que imaginarmos os elétrons como partícula é entendermos melhor as ligações químicas, principalmente a ligação covalente, é conhecer os orbitais. E entender que a ligação covalente é a sobreposição de orbitais atômicos, ou ainda sobreposição de nuvem eletrônica. Resumindo, o elétron não é exatamente uma bolinha. Ele é sim uma partícula, mas ele também é uma onda. E ele ocupa uma determinada região do espaço, região essa que chamamos de orbital. Vocês já conhecem os orbitais. Chamamos eles de S, P, D e F. E eles têm uma forma bem específica. Enxergando mais esse detalhe do átomo, podemos descrever a ligação covalente como a região do espaço em que os átomos compartilham um orbital com um par de elétrons lá dentro. Normalmente, o par de elétrons que está na região de sobreposição dos orbitais, na ligação covalente, vem um elétron de um átomo e o outro elétron do outro átomo. Isto seria uma ligação covalente normal. Mas também podemos ter o caso em que o par de elétrons é proveniente de um único átomo. Esse tipo de ligação ficou conhecido como ligação covalente coordenada ou ligação covalente dativa. Nessa ligação covalente, os dois átomos envolvidos combinam, sobrepõem os seus orbitais. Mas o orbital de um está vazio, enquanto que o orbital do outro tem dois elétrons. É essa ligação que acontece nos compostos de coordenação. O metal possui orbitais vazios que são preenchidos pelo par de elétrons do que chamamos de ligante, que pode ser um íon ou uma molécula neutra.
Você vai observar que nesses compostos sempre temos um metal que possui orbitais vazios. Para visualizar esses orbitais vazios, devemos fazer a distribuição eletrônica desse elemento. Vamos pegar como exemplo o clássico cobalto. O número atômico do cobalto é 27. Portanto, sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. E para o íon cobalto mais 3, removemos então os elétrons do subnível mais externo, o 4s2, e também um elétron do subnível 3d. Portanto, a configuração eletrônica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Observe que no orbital D cabem até 10 elétrons. Ou seja, nem todos os orbitais D estão preenchidos. E que para o cobalto mais 3, assim como para todo elemento a partir do terceiro período da tabela periódica, esses orbitais D existem. Portanto, o cobalto tem orbitais D disponíveis para realizar ligações covalentes coordenadas, com a molécula de amônia, por exemplo, ou com moléculas de água, ou com o íon cloreto. Esta ligação metal-ligante, lembrando que esse ligante pode ser um íon ou molécula neutra, é covalente e não pode ser quebrada por solvatação ou por dissociação por moléculas de água, por exemplo, como acontece na ligação iônica.